E aí galera, beleza? Quem fala é o Todo, e hoje eu vou gravar um vídeo explicando os finais de Eyes Wide Shut, ou em português, De Olhos Bem Fechados. Eu assisti o filme há um tempo, então eu não tinha entendido o final, daí eu fui dar uma pesquisada. Eu achei interessante, então eu quis trazer aqui pro canal uma explicação dos dois finais, já que, pra quem não sabe, o filme acaba com um final ambíguo, então tem duas teorias sobre qual seria o final. O filme Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick, hoje ficou bem popular há um tempo, por causa que agora, depois de sair os arquivos do Epstein, estão fazendo bastante analogia à seita das elites que tem no filme e ao o caso que ocorreu na vida real. Antes de explicar os finais aqui, eu vou dar uma prévia, assim, tipo um resumo do que aconteceu no filme, para quem não assistiu. A história do filme começa com um casal perfeito, quer dizer, aparentemente perfeito, só que após a esposa confessar que pensou em trair o marido, o marido, o Bill, ele sai por aí tentando esquecer disso, tentando trair ela de alguma forma. Ele tava procurando algo pra fazer, e daí ele se encontrou com um cara que ele conheceu em uma festa no início do filme, e daí ele diz sobre um lugar que as pessoas usavam máscaras e tinham capuzes, e que ela tinha várias mulheres. E daí o Bill, ele pediu a senha pra entrar no lugar e foi lá. E daí o pianista, o cara que deu a senha pra ele, quando ele chega à festa, ele percebe que o lugar é, tipo, bem bizarro. Tem um monte de gente mascarada, assim, e bastante gente mascarada e com uns capuzes estranhos, e daí isso começa a fazer umas coisas meio ritualísticas. Não, com a ajuda de uma mulher lá, ele consegue fugir lá da mansão, só que ela some depois e só aparece morta no fim do filme, numa autópsia, que ela foi assassinada pelos membros dessa seita. E pelo resto do filme, o Bill começa a ser perseguido pelos membros dessa seita e ele não tava aguentando mais. Ele até conversa no filme com um dos membros que tava lá, que era amigo dele, e ele fala que tenta colocar alguma coisa dizendo que é tudo encenado, mas o Bill não cai nisso. E daí ele sai de lá. Aí depois disso tem o final do filme. No caso, o final é o mesmo, só que tem duas interpretações do que aconteceu no final. Porque o filme não diz explicitamente o que aconteceu. A interpretação mais aceita dos últimos 10 minutos do filme é de que quando ele encontra a máscara lá do lado da esposa dele dormindo na cama e ele confessa tudo o que aconteceu pra ela, é de que quando ela diz que nem todas deixa eu lembrar como é que era. Era nem todas as aventuras. Não, que eles deviam ser gratos pelas aventuras que eles tiveram e que eles sobreviveram a elas. E também de que nem todo sonho é apenas um sonho. E acho que a realidade de. Nem tudo que acontece na noite é uma realidade. Alguma coisa assim que ela diz. E depois, quando o Bill pergunta o que a gente faz agora, o que a gente faz agora, ele pergunta. Daí ela responde trepar, que é tipo a frase mais enigmática do filme, porque logo depois vem os créditos. Isso pode significar que eles aceitam que isso pode acontecer, que pode ocorrer essas traições e desentendimento no casamento deles, e que ao invés de fingir que são perfeitos, eles só escolhem continuar juntos de uma forma mais honesta. Esse seria, tipo, o final feliz, assim, do filme, entre aspas, já que Stanley Kubrick não gosta de pôr final feliz, né? E como iluminado, o pai do menino lá, por exemplo, literalmente morre. Você deve estar se perguntando, ah, mas ainda tem outro final, não tem? Esse é o que eu considero seria o bad ending do filme. Então esse que a gente vai ver agora. Esse final alternativo, que é o mais perturbador e sombrio, que até mesmo alguns ligam à morte do Stanley Kubrick, trata-se de que o Bill e a esposa, enquanto eles estavam conversando na loja de brinquedos, eles entregaram a filha para a seita. Muitos acreditam nisso porque enquanto eles estão conversando, nessa cena dá pra ver a filha indo para trás com dois homens enquanto eles estão lá. E esses homens já tinham aparecido algumas outras vezes no filme, então muitos ligam que eles fossem as pessoas daquela seita. Dizem que essa teoria faz sentido porque faria uma analogia aos milionários não serem punidos, como os milionários da seita, fazendo uma ligação agora na atualidade ao caso do Epstein. Por isso que muitos dizem que o Stanley Kubrick teria sido silenciado e não morrido por causas naturais. Mas aí então, qual que faz mais sentido?
Bom, aí fica a interpretação. Os dois fazem bastante sentido até. O que eu acho que, tipo, faz mais sentido pro filme seria o primeiro, que os críticos acham mais válido, lá de ser uma reconciliação do casal. Porém, o que eu acho mais interessante, eu acho que é o segundo final, lá que eles entregaram a filha, como uma forma de pagamento, de para deixarem eles em paz. Eu acho o final mais interessante pro filme. Ah, você deve estar pensando, o Stanley Kubrick morreu ou não por causa do filme? Ele foi silenciado? Na minha opinião, eu acho que ele não foi silenciado, ele realmente morreu por essas causas. Tipo, o final do filme, o final alternativo é provável, mas eu acho que ele ter morrido por isso, eu acho bem provável. Tanto que, se for ligar ao caso do Epstein, não faria muito sentido, já que os casos do Epstein começaram a explodir nos anos 2000, então não teria por que ele agir em 1999. Sem contar que é a adaptação de um livro, então o livro já existia antes. Não faria sentido matar o cara por causa de uma adaptação de um livro que já existia. E também a gente tem que lembrar que o Stanley Kubrick já estava com uma idade meio avançada, nos seus 70 anos, era ex-fumante, não dormia e também ele tinha uns hábitos de... ele era sedentário. Então isso influenciou muito para a morte dele. Então não é algo tão tipo, irreal ele ter morrido mesmo que tenha sido uma data perto do filme. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado e fui!